Oi, gente, tudo bem? Bom, estamos aí para mais uma semana, né, de atividades. E aí, a novidade dessa semana é que a partir de hoje, as nossas aulas do portal, elas serão somente com atividades de produção textual. Então, é importante que vocês façam realmente semanalmente. Então, sempre na semana seguinte eu vou estar cobrando a tarefa da semana anterior, viu? Então, façam, vocês vão ter sempre um prazo de uma semana para realizar essa atividade. E as atividades de gramática nós vamos fazer durante a aula online. Então, eu vou dar as explicações, vamos fazer algumas tarefas na aula online. Só utilizarei o portal para alguma aula de gramática se for necessário, certo? Se realmente tiver alguma apertada, alguma aula, mas eu pretendo utilizar o portal somente para as aulas de produção textual. Então, gente, não deixem acumular. Esse bimestre, nós tivemos até uma melhora. Várias pessoas que tiraram nota baixa no bimestre passado conseguiram uma melhora, mas ainda teve muita gente que não atingiu a nota. Que não era para acontecer isso, né, pessoal? Porque é a nota mais fácil que tem para vocês tirarem é essa, só fazer as tarefas. E fazendo toda semana, quando chegar o certo para entregar o caderno, é para o caderno já tá todo prontinho, não é para faltar uma tarefa. Viu? Então, pensem direitinho e se organizem agora, porque essa é a primeira atividade do nosso quarto bimestre. E aí, quarto bimestre, né? É época de a gente correr atrás do que a gente não fez durante o ano, é época de manter o nosso ritmo, se a gente tá indo tudo bem, certo? Então, nós iremos trabalhar uns gêneros muito legais agora no quarto bimestre, que são o mito e a lenda. Então, são gêneros muito bons de trabalhar, são gêneros interessantes, sabe? Que chamam a nossa atenção. E nós começaremos com uma atividade que já está no caderno de vocês. E aí eu peço que quem não pegou o caderno ainda, pegue, que já está todo corrigido, já está com a nota e já está com a atividade de quarto bimestre. É uma atividade com um texto, no mito, que se chama O Leão da Nemeia, protagonizado por um personagem mitológico chamado Hércules, certo? Então, aqui vai contar uma história, que é um dos 12 trabalhos de Hércules. Porque Hércules, ele teve 12 trabalhos a executar. Primeiro, tem umas questões aqui iniciais que perguntam quais mitos vocês conhecem, para vocês comentarem com os colegas, mas eu quero que vocês anotem aí no cantinho, porque quando a gente for discutir, vocês já têm aí anotado. E com base na ilustração do texto, quem você imagina que é o personagem principal? Moxa, já disse, né? Que é o Hércules, então, enfim. Tem o leão da Nemeia e tem o Hércules aqui. Então, gente, o Hércules, que é um personagem mitológico, ele cometeu um crime, que foi matar sua mulher, que o nome dele era Mégara, e seus filhos. E foi um momento de loucura e tal, mas ele matou a mulher e seus filhos. E aí ele ficou muito culpado. Foi um momento de loucura e quando ele percebeu o que tinha feito, ele ficou muito culpado pelo que aconteceu e ele foi consultar o oráculo de Delfos. E esses oráculos é como se fossem umas figuras que contam, dizem a gente o que a gente deve fazer, mostra o nosso futuro, sabe? Diz o que é que vai acontecer com a gente. Então era mais ou menos essa noção quando fala de oráculo. E ele foi consultar o oráculo, pedir aos deuses que fizesse alguma coisa para ele se livrar daquela culpa que estava tipo, matando ele ali por dentro. E ele queria prosseguir a sua vida. E aí, o oráculo disse que Hércules deveria servir durante 12 anos a um primo dele, que era Euristeu. Então, ele deveria servir ele por esses 12 anos. E aí, Euristeu, ela era primo de Hércules, mas aí ele era muito mal, ele era perverso, sabe? Ele era muito maldoso. E era protegido de Hera, que era também uma deusa da mitologia, era muito malvadona lá, muito importante. E aí eles decidiram eliminar Hércules. Vamos eliminar Hércules, né? E aí foi o que eles fizeram. Colocaram para Hércules realizar 12 trabalhos, certo? E aí eram tipo trabalhos impossíveis de ser realizados. Mas Hércules ia lá e realizava. Aí ele ia, vai e colocava outro. Enfim, foram 12. Que aí, esses 12 trabalhos foram como se fosse a punição pelo crime que ele cometeu, certo? E assim,
esse crime, na verdade, gente, quando a gente vai analisar bem a história de Hércules, não foi bem Hércules. Ele não matou a esposa e os filhos porque, tipo, ele queria matar a esposa e os filhos. Não foi alguma coisa assim, nossa, tô com raiva, acontecer alguma coisa, eu vou matar os filhos. Não. Na verdade, ele estava como se fosse enfeitiçado pelos poderes de Hera. E aí, por conta desse feitiço dos poderes de Hera, ele cometeu esse crime, porque ela era muito ciumenta, ela tinha muito ciúme dele, porque Hércules era filho de Zeus, né? E Hera era a esposa de Zeus. Então ela tinha muito ciúme, porque assim, não era filho dela, não era filho da outra. E aí ele tinha muito ciúme por causa disso. E aí ela queria atrapalhar a vida de Hércules de toda forma. E essa foi uma forma que ela fez. Inclusive, quando Hércules era bebê, Hera colocou, tipo, duas cobras lá, duas serpentes para matar Hércules no berço. Só que aí, né, a criança matou as cobras com as próprias mãos, né? Estrangulou as cobras. Enfim, são histórias bem fascinantes, as histórias da mitologia, né? O próprio nome está dizendo é mito. Gente, não são histórias reais, certo? É mito. São criações, ok? Então, não são coisas que aconteceram de verdade, mas muitos dos mitos, eles tentam explicar coisas da nossa realidade. E a gente vai ver isso mais na frente um pouco. Vocês vão responder, certo? Essa atividade. Vocês vão ler o texto do Leão de Nemeia. Depois que vocês lerem, vocês têm essa primeira parte aqui, certo? Da atividade, que é o compreendendo, que é a parte mais do tema do texto. Aqui embaixo fala um pouquinho sobre Hércules. E em seguida, depois dessa parte do compreendendo, vocês têm o explorando o mito, que é explorando o gênero, as características do gênero mito, né? Que vai falar sobre os personagens, vai falar sobre o tempo. É muito parecido com o Conto Maravilhoso, que a gente estudou lá no primeiro bimestre, muito parecido. A diferença é que no Conto Maravilhoso não é com seres mitológicos, né? Como a gente tem aqui com deuses, né? Com semideuses, com titãs. No Conto Maravilhoso a gente tem com magos, né? Bruxas, princesas. Então há uma diferença nisso, mas são histórias que têm uma semelhança. E também a questão tipo uma lição. Geralmente os mitos eles trazem uma lição pra gente dentro ali do texto. Incluída ali no texto tem alguma lição, certo? Então, vocês vão analisar bem direitinho. Na questão 9, certo? Na questão 9, vocês vão ver que tem mais um textinho, certo? Então, esse textinho aqui vai falar sobre o grande feito de Teseu, que foi um herói de Atenas, que também faz parte dessa questão da mitologia grega, certo? Que foi um dos que se ofereceram para enfrentar o monstro Minotauro, que acho que vocês conhecem o Minotauro, a gente já falou um pouquinho sobre ele. Que era metade touro e metade homem, certo? O Minotauro. E aí ele tinha essa ideia, e tinha um labirinto do Minotauro. Acho que vocês já ouviram falar dessa história. Que aí, para poder ele sair do labirinto, a Ariadne, que era a filha do rei Minos, ela deu um novelo de lã. E aí ele entrou no labirinto e ia soltando esse novelo de lã, porque depois ele saberia voltar usando esse novelo. Tá bem interessante. Vocês vão ler aqui e depois tentar relacionar esse Teseu e o Hércules, ok? E aí chegamos à 10ª questão. A 10ª questão, que é a nossa questão foco, né? Porque além da interpretação, vocês vão ter uma produção. Vocês vão fazer uma pesquisa, certo? Essa pesquisa é sobre um mito, certo? Ou um deus, um titã, um semideus. Eu vou colocar logo no final da aula a lista de cada aluno e qual é o seu mito que você é responsável, certo? Então, o que é que você vai fazer? Você vai fazer uma pesquisa sobre a história desse mito, né? Como era, quem era esse personagem, como era a história dele, o que que ele fez, era casado com quem, era irmão de quem, era filho de quem. Porque geralmente esses personagens, esses deuses, semideuses, eles são tudo uma família só. Um é parente disso, é namorado com isso, é porque esse é filho desse, que na verdade esse era casado com essa aqui acabou tendo um filho com o outro. Enfim, é tudo assim, sabe? É uma mistura, todo mundo junto, enfim. Então, vocês vão falar sobre isso, falar sobre a história deles, se a história deles tenta explicar alguma coisa.
Então, vocês vão fazer essa parte. E vocês vão fazer uma fotografia, uma montagem, como se fosse um personagem mitológico. Eu vou colocar também, certo? No final da aula, algumas imagens de alguns personagens mitológicos. Daqui a pouquinho eu coloco, eu vou explicar dessa primeira questão e aí eu mostro para vocês essas imagens, certo? Que é mais ou menos assim que vocês devem fazer. Vocês pegam uma imagem desse deus de vocês, né? Ou desse semideus, desse titã. Vocês peguem essa imagem dele. E aí, em cima dessa imagem, vocês vão tirar uma foto de vocês, né? Ali, mais ou menos, né? Com a roupa parecida e tal. E vão fazer uma montagem super simples. Tem muitos aplicativos aí no celular que dá pra fazer essas montagens, viu, gente? E um também ajuda o outro, enfim, tá? Vamos lá fazer direitinho, peça ajuda pra mãe, pro pai, pra tia, certo? Pode pedir ajuda pra fazer sim, só não é pra ninguém fazer o trabalho de vocês, lógico, né? Mas pode pedir ajuda sim. Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho algumas imagens de uma turma que foi feita essa atividade há algum tempinho e como foi que ficou o resultado. Por último, que é a 11ª questão, certo? Vocês vão ter aqui a lista dos 12 trabalhos de Hércules. As 12 coisas que ele fez, certo? Que no caso, né, o primo dele, o rei, mandou ele fazer, para cumprir a pena dele por ter matado a esposa e os filhos. Então, vocês vão escolher um trabalho de Hércules, que não pode ser o matar o leão da Nemeia, certo? Porque esse aqui já é o texto que a gente trabalhou. Um dos outros, né? Matar a hidra de Lema, capturar a costa de Serínia, capturar o javali de Erimanto, limpar os estábulos do rei Aljas, matar as árvores do lago Estípalo, capturar o touro de Creta, capturar as éguas de Diomedes, obter o cinto de Hipólita, capturar os bois de Geriões, encontrar as maçãs de ouro das Hespérides, capturar Cérbero, cão guardião do inferno. Então, vocês vão escolher um desses e vão preencher aqui, ó, nesse esquema. Vocês vão colocar o trabalho que vocês escolheram aqui, certo? Qual foi o maior obstáculo de Hércules nesse desafio que ele enfrentou? O que foi mais difícil para ele nesse desafio? Como Hércules conseguiu vencer o desafio? Então, o que foi que ele fez para conseguir fazer isso? E quais as possíveis interpretações simbólicas para esse mito, certo? Então, assim, geralmente, o mito, ele tenta explicar alguma coisa, sabe? Como, por exemplo, eu sempre gosto muito da história de Perséfone, que ela era filha de Deméter, que é a deusa da agricultura. E aí, a deusa da agricultura, né, vocês sabem, cuida da colheita, né, para que todo mundo tenha seu alimentozinho. E aí, o Hades, que era o deus lá do inferno, do mundo dos mortos, ele se apaixonou por Perséfone. E aí ele raptou Perséfone, levou ela para o mundo dos mortos. Ela estava lá cheirando umas flores e ele foi lá e raptou. E aí, quando ele fez isso, Deméter ficou tão triste que as plantações secaram, não tinha mais grãos, não tinha mais comida, enfim. E aí os deuses, todo mundo foi falar, né, com os deuses para que... E até foram falar com Zeus, que era o grande deus, né, da mitologia. E ele falou com Hades e disse, liberte a moça. Ele disse, não, ela não pode sair, porque assim, quando eles estão lá no mundo dos mortos, se comer, se provar alguma coisa de lá, aí não pode mais sair. E ela tinha provado umas sementes de romã. Ela não podia mais sair. Mas aí eles fizeram um trato. Então, não, então vamos fazer o seguinte. Ela vai, certo? Ela fica 3 meses aqui e depois ela vai pra lá. Pelo menos ela vai ficar essa parte aqui comigo. E aí, justamente, o tempo que ela fica com Hades, a colheita seca, não tem nada, não tem plantação. E aí, usou esse mito para explicar qual foi a origem das estações do ano. Por quê? Porque quando Perséfone estava lá no mundo dos mortos, aqui seria o inverno, quando não tem plantação, não tem nada, aí ela volta, né? Quando ela volta, aí justamente é quando começa a florir, né? Na primavera, depois vem o verão, né? Em seguida, e assim foi explicado a criação das estações do ano a partir dessa história do mito de Perséfone. Aí a gente pensa, nossa, que coisa louca, mas tem uma lógica, né? Então é isso que chama a atenção e que atrai a gente, certo? Então eu vou mostrar para vocês agora algumas das imagens dos meninos que fizeram, que aí vocês vão fazer de acordo com o mito de vocês, vão procurar a imagem do mito de vocês para reproduzir e mostrar. Bom, observem, olha só essa daqui, né?
Essa daqui era representando a Deméter, que eu disse a vocês que era a deusa da colheita. Então, observe como a nossa aluna, ela fez, certo? Ela criou a sua fotografia como a deusa da colheita, certo? Essa outra aqui era a deusa Atena, né? Observem também a maneira como ela criou a fotografia dela baseada numa imagem da deusa Atena, certo? Temos aqui também a deusa Hera, tá vendo? Então, nós temos aqui, a aluna recriou essa imagem. Observem que é vocês procurar um fundo, né? Colocar alguma vestimenta, né? Até a própria vestimenta vocês podem fazer algum tipo de montagem, certo? Como, por exemplo, aqui com esse nosso aluno, que ele recriou o Hermes. Então, observem que alguns elementos da vestimenta dele são feitos também por montagem, certo? Que pode ser feito também. Creio que vocês que tem várias habilidades aí com joguinhos, né, e com redes sociais, uma fotografia dessa é moleza, né, para vocês, certo? E também tem essa aqui, Afrodite. Olha só a maneira como ela fez a imagem dela, colocou essa flor no cabelo. Enfim, pessoal, então é assim que vocês devem fazer a atividade de vocês. Não é não, bicho de 7 cabeças. Vocês têm aí o prazo de uma semana, na próxima terça-feira. Sempre a gente vai fazer assim, eu passo a atividade na terça, na outra terça eu já quero os resultados, tá bom? Então, na próxima semana vocês já vão mostrar pra mim essas fotografias. Não deixem pra última hora não, tá bom? Tentem fazer até no máximo o final de semana, porque aí vocês ficam mais sossegados. Se vocês tiverem dúvida, vocês perguntem pra mim, certo? Então, eu vou me despedindo aqui, mas lembrem que aqui, logo em seguida, vai ter a lista, certo? Primeiro a lista do sexto A, depois a lista do sexto B, com quem vai ficar responsável por que mito, certo? Então, pesquisem a história direitinho, e pesquisem imagens e recriem aí para as nossas apresentações, tá bom? Então, gente, ó, tchau, tchau!